o ser humano ele é mesquinho, né? A gente vê isso na psicologia do ser humano. Às vezes o ser humano não consegue amar um filho que foi gerado dele, mas ele descobre, e quando eu adotei eu descobri o que é ser pai. Isso é bonito para a sociedade ver isso. Mas isso é estranho se você vai olhar isso de dentro para fora. Poxa, o cara não consegue amar quem saiu dele, mas o cara agora que adotou um filho, ele descobriu o amor paterno. Quer dizer, eu tenho que amar aquilo que não saiu de mim. E a gente faz isso no casamento, a gente faz isso na fraternidade, a gente faz isso. Jesus, como ser humano, reclamou disso, né? Se outro viesse em meu nome, vocês o receberiam, mas aqui sou eu mesmo, vocês querem me matar. Paulo falava isso, né? Se fosse outro falando, como se fosse eu, vocês iriam me ouvir, mas sou eu aqui, ó, eu sou um vaso de barro, fruto de desonra, mas eu estou fazendo o meu papel. Então, a gente esquece que para Deus essas coisas todas, a gente precisa lidar com elas, com cada um, sendo um ser humano responsável, tentando crescer na graça e no conhecimento do Senhor, mas para Deus o que vale é, qual é o objetivo que une um casal? Se esse objetivo que une um casal for entendido, esse casamento é que vai ser o casamento perfeito diante de Deus. Por exemplo, quando Deus uniu Abraão e Sara, possivelmente os dois tinham muito problema de relacionamento. Mas por que aquela união era válida? Porque era daqueles dois, porque Deus chegou para os dois. Falou assim, Sara, que já acessou a regra das mulheres, vai ter um filho. E você, que já não funciona, vai ter um filho. Esse casamento valia, independentemente do que aquele casal vivenciava, que não era uma coisa boa, né? Porque quando Sara olha para ela, se achava velhinha, o Abraão meio devagar. Aí a Sara fala assim, olha, eu vou ajudar Deus a cumprir a promessa dele. Pega a escrava, que esse filho vai vir assim. Como ela é escrava, o filho vai ser meu, tecnicamente falando. E aí, apesar de toda a babaquice, não quer dizer com isso que eu concordo com as babaquices que que os casais pratiquem, mas esse casamento é validade diante de Deus por causa da função desse casamento. Né? O Jacó, com todas as suas farofeiras ali, para ficar casado, ele acabou tendo filho, o príncipe entre seus irmãos, foi com a mulher que ele amava. Né? Mas por alguma questão psicológica, ela precisou viver pouco. Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve que ser casado como ele podia ser naqueles tempos, onde o rei tinha que ter mais de 10, 20 mulheres por uma questão política, né? E Maria foi a mulher que ela pôde ser naqueles tempos. Então, isso tudo a gente poderia fazer aqui um histórico sobre essas relações, mas o que é que vale diante de Deus? É o propósito de um casamento. O casal tem que ter o seguinte, qual é a nossa? Porque casamento que só serve para um ficar sendo romântico com o outro, aquela coisa, aquilo ali cansa. O provérbio vai dizer isso, né? Olha, quando vocês descobrirem o pote de mel, ou seja, quando vocês descobrirem a lua de mel, não se lambuze, você vai passar a ter fastio. A melhor maneira de você ver que um relacionamento deu errado não é ficar com esse joguinho que mãe ensina para filha. Minha filha não solta não, porque a hora que o homem conseguir, ele vai te largar. Olha, se a mãe tem essa intuição, então essa questão de o homem largar depois que ele conseguir, então que ele consiga logo para largar logo. Vamos ser técnicos assim, nada romântico, então, se essa é a questão. Porque na verdade isso tudo é uma construção. Quem se lambuza de mel vai realmente ter antipatia dele. E eu vejo que Deus não é moralista em relação a isso. Quando a Bíblia fala muito em relação às relações contra o propósito divino, ela está falando da promiscuidade, mas cada relacionamento é um relacionamento. Isso não quer dizer que eu sou a favor de pecado, isso apenas quer dizer que o que Deus está olhando não é se o relacionamento é perfeito, se ele é imperfeito, se ele é uma relação adoecida. Quando o casal começa a entender qual é o objetivo dessa relação, e o objetivo para um casal cheio do Espírito Santo deveria ser o quê? É a luz do Evangelho que está iluminando essa relação? É essa luz? Aí você começa a negociar com essas questões, como Abraão teve que fazer e Sara, né? Como Davi e suas mulheres tiveram de fazer. Olha que interessante. Davi e Batseba se encontraram de maneira imoral do ponto de vista das humanidades. Mas dali é que iria sair o rei Salomão. Então,
esse propósito eterno da historicidade, da historicidade desse casamento, é que fazem os pecados serem perdoados, né? É que faz... E o que é perdoar os pecados? É você compreender isso. Olha, nós somos falhos, nós somos horríveis, os homens são canalhas desde sempre, as mulheres acabam caindo contra as próprias projeções, a mulher mais madura faz covardia com outra mulher que precisa da ajuda dela. Isso é a humanidade, isso é a maldição. Mas se no meio dessa maldição tem uma luz, é isso que vale no casamento. Essa é a chance dos casais se iluminarem diante de Deus. Quer dizer, eu li essa história toda do profeta só para falar disso. O casamento, na verdade, não existe casamento perfeito. O casamento perfeito é aquele onde o casal vai discernindo que a perfeição desse casamento só vai ser construída na medida que os dois entenderem que a saída desse casamento é se prostrar ao propósito de Deus. Que, nossa, mas você está falando assim, então o que? Eu não vou gostar de fulano? Não, a chance de alguém gostar de alguém é os dois entenderem qual é o propósito de Deus nisso, qual é a luz de Deus nisso. Aí Abraão vai gostando de Sara, Sara vai gostando de Abraão, né? Isaac vai gostando de Rebeca, Rebeca vai gostando de Isaac, parece que eles não conseguiram fazer isso. Isaac foi gostando de Esaú e Rebeca foi gostando de Jacó. E eles estão lá para serem nossos modelos, nós não temos que usá-lo como desculpa de nada, porque nós temos elaboração psicológica, histórica, social, para sermos um pouquinho melhor que eles, nesse sentido, ser responsáveis. Mas o que a gente faz? A gente pega toda a nossa capacidade histórica, social, e a gente troca isso tudo por espontaneísmo. Eu tenho informação psicológica, histórica, social, para admitir que eu não gosto tanto dessa pessoa. E Deus não queria que essa leitura fosse feita. Eu tenho informações históricas, psicológicas, sociais, que são todas nada perto da grande informação mística. Deus nos ajuntou. Porque aí a verdade eterna é essa. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso dá a dica da negativa. Tem um monte de uniões aí que foi Deus que não ajuntou e as pessoas estão livres para se separarem. Está livre para se separarem com todas as consequências da liberdade de se separar. De dores, de negociações jurídicas, né? Que eu vejo no divórcio, na atualidade, a grande chance das mulheres descobrirem quem é um ser horroroso com quem elas estiverem esse tempo todo na vida. É incrível, isso não tem classe social, não tem período histórico. Na hora que ela se separa, ela descobre a canalice do ser do sexo masculino. E aí você trabalha com ela assim, fica fria, você está descobrindo, você está tendo um grande livramento de descobrir que isso não era para ser assim. De descobrir que apesar de você ter feito 15 filhos com esse cara, você está tendo a chance de mandá-lo embora. Agora, o que Deus ajuntou só vai se separar quando Deus separa. É igual aquela história da porta, né? A porta que Deus abre ninguém fecha, mas quando Deus quer, Ele fecha. E o que Deus ajuntou não é para ser separado, mas o que Deus ajuntou, Deus também pode separar. Seja pela morte, seja pela tragédia, seja pelo estrago insistente que alguma parte faz. E aí a gente pensar nessas nuances todas nos leva para dois caminhos. O primeiro é, quando eu tenho ideia nítida da luz de Deus na minha relação, no meu relacionamento, eu posso pagar todos os micos que eu preciso pagar para ter um relacionamento que eu sei que Deus está nele, do mesmo jeito que as pessoas pagam micos para serem infiéis, para serem contaminadas de AIDS, para ficar lutando contra as outras. A gente vê muito assim, mulheres frustradas na sua relação, né? Mas elas não vão abrir mão daquilo porque na cabeça delas é assim, eu não vou perder ele para essa piriguete. Aí a frustração dela de descobrir que ela nem precisava estar casada com a figura vira uma briga com outra pessoa. Não, essa vitória é minha. Eu não admito que ele fique com outra pessoa. Que é nada mais, nada menos o vomitar das infantilidades. Porque essa mulher que está nessa situação, ela tem duas saídas. Ou ela vai para uma psicoterapia descobrir que ela não tem de manter um casamento
para que aquilo não seja da outra que ela considera piriguete, ou ela é iluminada pela vontade de Deus para entender o seguinte, olha, Deus deu e por algum motivo muito bom Deus está tomando. Porque só pode ser por um motivo bom. Porque eu não posso amarrar alguém em mim por amargura, por disputa, porque eu me sinto inferior e aí ele é a razão da minha vida. Isso tudo é coisa de mundo caído. O casamento em Cristo, quando eu falo casamento em Cristo, não estou falando de casamento perfeito, estou falando de casamento real, com todas as frustrações de uma realidade que se resolvem nele, que se resolvem com a presença dele, que se resolve quando o casal fala assim, eu estou vivendo um completo absurdo, mas eu sei que isso tudo aconteceu nele. Ele é a nossa esperança. Eu estou dizendo isso porque é só assim que a gente consegue entender a união de Oséias com Gomer. Aliás, não sei se vocês sabem, Gomer é um nome que significa... Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.